Olá, bem-vindo! Estamos começando mais uma edição do seu BMC Connection, um programa que discute vários assuntos de forma leve e descontraída, sempre trazendo aí um tema de relevância que está bombando no mercado financeiro e que também impacta no seu dia a dia como investidor e como um consumidor, um participante da vida financeira desse grande mundo. E eu sempre trago um convidado muito especial e eu já vou direto. O tema de hoje é livre mercado e a gente vai saber de que forma isso se relaciona com o mercado financeiro. E eu já vou chamar o nosso convidado, uma pessoa super especial que está aqui com a gente, Denis Xavier, é doutor em filosofia, é escritor, uma pessoa assim, com uma inteligência enorme que vai só contribuir com o nosso programa. Obrigado, Denis, obrigada, um abração. Imagina, obrigado pela generosidade, uma honra estar falando para vocês. Que legal. Bom, só tenho boas referências, todas as pessoas que eu conheço e que te conhecem também só falam de ti com um grande entusiasmo, uma grande alegria. Queria que tu te apresentasse um pouquinho melhor para o nosso telespectador, por favor. Na verdade, eu sou professor universitário, sou professor da área da filosofia, e de alguns anos para cá eu tenho me dedicado muito à difusão, e assim, uma espécie de luta, um ativismo pelo pensamento relativo às defesas das liberdades individuais. E aí você tem diversas vertentes, liberalismo, libertarianismo, um conservadorismo bem entendido, não é nada disso que a gente tem visto no Brasil ultimamente. Então, publicando livros, artigos, palestrando, dando aula. Eu tenho atuado nessa frente aí dentro desse país que precisa tanto, né, de conhecer um pouco mais as pautas da liberdade, não só em âmbito econômico, que é o maior interesse que vocês têm aqui, mas em todos os aspectos, não por outros motivos. Os países mais prósperos do mundo são também os mais livres do mundo, né, pelo menos em média. Então, isso não pode ser algo simplesmente fortuito. É verdade. Olha, então o nosso tema aqui é livre mercado. Eu sei que é um tema que tu tem um grande domínio, tem muita coisa para compartilhar com a gente. Quer fazer uma introdução aí do tema? Bom, na verdade, eu acho que todos que estão ouvindo esse bate-papo nosso sabem muito bem do que eu estou falando. Nós vemos um país economicamente bastante fechado, né? Nós temos diversas dificuldades do ponto de vista econômico, especialmente com um país que se preocupou muito pouco em, vamos dizer, sair do plano do empreendedor, sair do horizonte do investidor, sair do horizonte daquele que pretende construir o seu próprio caminho, a sua própria prosperidade. O Brasil é um país que pesa muito sobre os indivíduos, tanto em termos de liberdades individuais entendidas, como eu disse, fora do plano da economia, mas especialmente em termos econômicos. É um país que sobrecarrega muito as pessoas, com uma carga tributária fundamentalmente impagável, extremamente estatizado, muito interventor nos processos que se instauram entre as pessoas, e especialmente eu que estou aqui em Brasília, vivendo os bastidores da política em Brasília, vejo o voluntarismo com o qual o mundo político em geral, com raras e honrosas exceções que confirmam essa regra geral, esse voluntarismo do mundo político que frequentemente gosta de legislar sobre elementos, inclusive pueris da nossa existência, né? O sujeito, quando parece que vem para Brasília para ocupar cargo político, ele é atacado por uma espécie de vírus da legislação. Eu preciso fazer leis, eu preciso controlar, esses caras não podem produzir isso sem que a gente tire o nosso pedaço. Então parece que há um incômodo íntimo nessas figuras que não suportam a ideia de indivíduos livres realizando trocas voluntárias, realizando trocas e negócios livremente, ou seja, parece que tem uma espécie de hostilidade a um mercado que promove riqueza, que promove bem-estar. Eu fico por entender, na verdade eu não fico não, nós sabemos exatamente os motivos disso, há muito coletivismo entranhado nesse país, e eu colocaria a culpa nesse termo, não no termo, mas no que ele significa. Coletivismo. Esse desejo de ver o outro como um meio
para a realização de outros fins que não o indivíduo como um próprio fim nele mesmo. Essa mentalidade acaba com nações manhã, tarde e noite. E o Brasil é um retrato disso. É sim, é mais ou menos aí uma caça no mundo selvagem, algo assim. Você Sim, sabe, não, né? Eu fico muito impressionado, porque em algumas palestras eu costumo dizer, e entenda, não é um argumento retórico, não é nada, não é um recurso de oratória para impactar a audiência, não. Eu costumo dizer que o Estado, especialmente o Estado brasileiro, ele é muito pior do que a máfia, né? Nós estamos diante de uma gangue que assalta as pessoas, toma das pessoas aquilo que é delas, com o pressuposto, ou com, vamos dizer assim, com o argumento de fundo de que, sem essa extorsão legalizada, isso que Bastiat vai chamar, né, de uma extorsão legalizada, nada pode ser feito, nós estamos contra as pessoas, nós estamos contra os pobres, nós não podemos salvar o mundo. O fato é, no entanto, que é uma máquina que funciona de retroalimentação. Ela cria demandas e, imediatamente, requer elementos para sustentar as demandas que ela mesma cria. E com essa mentalidade, os pobres são os que mais sofrem, as estruturas públicas não entregam o que prometem porque não poderiam mesmo entregar. Aqui no Brasil, a gente tem a ilusão de coisa pública, gratuita e de qualidade, que são 3 termos que não vão juntos em lugar nenhum. Né? Nós sabemos muito bem pelos resultados que nós temos, mas existe ainda essa mentalidade coletivista de que, não, tudo bem, vamos dar mais um quinhão do nosso esforço para ver se agora começa a andar. E o que você está fazendo, na verdade, é retroalimentando uma máquina que só tem uma disposição: tirar dos indivíduos aquilo que eles constroem, aquilo que eles produzem, e entregar de volta algumas migalhas apodrecidas, que nós chamamos, lato sensu, de serviço público, que no Brasil, em especial, está aí colocado entre os piores países do mundo em termos de relação de investimento, dinheiro retirado dos indivíduos e contrapartida de serviço público. E um diagnóstico disso, será que a gente não está doente? Nós estamos doentes, nos habituamos com esse processo vicioso aí? A gente se acomodou, né, de uma certa forma, achando que, em algum momento, achando que isso é normal e achando que isso faz parte da nossa vida, faz parte do processo financeiro da nossa vida, e a gente precisa aceitar isso a qualquer custo e fica assim, normal. A gente caiu na armadilha do normal. Será que é isso também? Tem uma autora a qual eu me dedico com especial cuidado, chamada Ayn Rand, que é uma best-seller mundial, é a autora mais influente nos Estados Unidos. Ela tem um livro que é considerado mais influente nos Estados Unidos, tirando a Bíblia. Então, foi uma pesquisa que foi feita na Biblioteca do Senado norte-americano, que é A Revolta de Atlas, que é um livro que, para quem gosta de mercado, para quem gosta de livre mercado, para quem gosta de indivíduos empenhados com a construção da própria história, é uma leitura obrigatória. É verdade, um livrão, né? É um título esse. Baita. Inclusive, baita assim, título, né? Se você me permite aqui, claro, vai lá. O jabá, eu tenho 2 livros sobre ela. Um é esse daqui, chamado A Farmácia de Ayn Rand. Nós estamos caminhando agora para best-seller, e um outro que já é best-seller no mercado brasileiro, E os Devaneios do Coletivismo. Deixa eu até colocar, mostra pra gente de novo, deixa eu até colocar você ali. Opa, não é aqui, errei. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aí uma grande indicação, 2 grandes indicações aí de leitura para você que está nos assistindo. Tá aí. Ayn Rand, muito bom. Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo, por uma coleção que eu coordeno de autores liberais, libertários e conservadores. Até a coleção está aparecendo aqui no vídeo, deixa eu ver, está aqui, né? Aqui. Ah, boa. São 4 livros, e um sobre Hayek, um sobre Rand, um sobre Hans Hoppe e o outro sobre Thomas Sowell, que são grandes autores do pensamento relativo à liberdade, e esse daqui foi lançado em 2021, Fantástico. A Farmácia de Ayn Rand, Doses de Anticoletivismo. Mas por que eu citei a Ayn Rand? Ayn Rand, ela vai dizer o seguinte, que, veja, as pautas coletivistas são muito insidiosas porque tocam elementos não racionais da nossa existência. Tocam elementos emocionais, tocam elementos
dos sentimentos, de uma certa irracionalidade. Então, o que acontece no mais das vezes é que as pautas coletivistas estão sempre abraçadas a argumentações morais e quase nunca a evidências. Então, quando você tem uma evidência clara, demonstrável sobre uma determinada ação e os seus impactos, e apresenta isso a uma pessoa racional, naturalmente a tendência é caminharmos naquele sentido e aplicarmos aquela medida, aquele pensamento, aquele modo de ser, para buscarmos os melhores resultados. Em nações muito tomadas por uma não educação racional, por uma ausência de perspectiva racional, tomadas por muita culpa e por muita hipocrisia, os elementos de racionalidade que andam passo a passo com as evidências são afastados em nome de lacração, de politicamente correto, daquilo que soa muito bem, mas que não traz bons resultados. Eu costumo brincar com os meus alunos que é assim, você diz, olha para o cachorro e diz, bom, o cachorro não voa. Aí um coletivista, ele olha para o cachorro e fala assim, não, ele tem que voar, é em nome da causa. E ele joga o cachorro do 6º andar, o cachorro não voa, ele vai dizer assim, não, é porque ele não foi devidamente treinado, a gente tem que continuar tentando. Você entra numa espécie de psicose, né, que resulta no país que nós construímos. Infelizmente, o Brasil é um país de grande potencial, especialmente econômico, mas não só, mas a gente fica sempre nessa areia movediça com uma força política que nos últimos 10 anos fez com que tivéssemos o país que mais aumentou gastos públicos no mundo. Um país pobre, sob todos os aspectos, tirando os aspectos potenciais. Se isso não for crime de lesa pátria. Sim. Que peso, né? Que peso para o nosso desenvolvimento, enfim, a gente patina, isso é um contexto geral, né? Não é só, a gente invade até como o nosso programa é ligado ao mercado financeiro, enfim, isso é uma coisa que de junção, esse patinar nessa areia movediça, ela acaba emperrando o desenvolvimento financeiro do país, emperrando que o sistema funcione de forma azeitada, né? Isso é muito difícil. Quando você olha, em plano geral, o funcionamento da estrutura política, o que você tem? O Brasil é uma grande colcha, do ponto de vista de negócios, de economia e de finanças, é uma grande colcha de retalhos que foi se construindo em função da intervenção e do lobby de alguns grupos de poder junto ao mundo político. Então, aqui na Câmara Federal, dia sim, dia também, chegam propostas do tipo, olha, eu sou fabricante de patinete motorizado, e é um negócio que estou inventando, tá? Isso é uma história que eu estou inventando aqui só para ilustrar. E nós precisamos de menos impostos, porque com isso a gente vai conseguir... Mas você diz assim, bom, mas qual que é o sentido disso num país que tem gastos públicos que só aumentam? Se eu vou reduzir para uma categoria, significa que eu vou sobrecarregar todas as outras categorias que vão pagar essa conta. Só que uma parte do mundo político pensa o seguinte, bom, se eu atender a esse grupo, naturalmente eu vou ter as benesses políticas de atender a esse grupo. Então você tem os lobistas atuando a todo momento, reduzindo dificuldades e obstáculos, aumentando facilidades. Você poderia dizer assim, eu como liberal que sou, maravilha, estamos salvando algumas pessoas. Não estamos. Nós estamos deixando de torturar meia hora a mais um aqui, mas nós estamos jogando essa tortura para meia hora a mais para o outro que está do lado. E daí você fica privilegiando grupículos que têm maior presença junto à classe política. E é claro que isso prejudica fortemente o mercado como um todo, prejudica o setor de produção, e você, na verdade, o que está fazendo é criando um Estado fortemente anticapitalista, que entende que quanto mais você prospera, mais você precisa ser punido. Quanto mais aponta-se, né, para uma possibilidade de crescimento, mais você precisa oferecer enquanto contrapartida para salvar, aspas, todo o resto. Por todo o resto, entenda-se o Estado
e as pautas estatais que servem para a dimensão política de existência. Então, os resultados estão aí, e se nós não mudarmos essa mentalidade, e aí entrando um pouco naquilo que você falou, Denis, é uma cultura nacional? Giovana, não é uma cultura. Na ciência política, não se fala mais contemporaneamente em cultura, em termos de uma mentalidade de um povo, porque nós somos brasileiros, nós pensamos assim. Especialmente no universo político, mas não só. No nosso universo pessoal, familiar, nós funcionamos com base em estímulos. É verdade. Ou seja, aquilo que nós estimulamos, aquilo que nós alimentamos, prospera. Aquilo que nós deixamos à míngua, diminui, enfraquece. Por que nós temos classe política, classe empresarial, muitas vezes, que adora fazer um conluio com a coisa pública para tirar um benefício indevido? Por que existe isso? Bom, porque tem funcionado. Sim. Para eles. Para eles, verdade. Tem funcionado. Para eles. É uma classe que, né, usufrui disso. Esse negócio não surge do nada. Se funciona, por que eu vou mexer? Quem fala muito disso é o Milton Friedman, um autor da Escola de Chicago. Ele diz o seguinte, é uma espécie de adestramento. Se um político percebe que é politicamente proveitoso para ele agir de uma determinada forma, ainda que isso na prática traga péssimos resultados para a população, ele vai continuar agindo. O cara vota um fundão eleitoral de 6 bi, aí na eleição seguinte você vota nele, ele vai dizer, cara, maravilha! Estou no caminho certo, exato. Sigo assim. Então assim. Não é uma mentalidade, não é uma cultura. São elementos de estímulo que devem ser quebrados, mas isso se faz só com consciência e racionalidade, não tem outro jeito. É verdade, insistência, né, principalmente. Insistência, muito bater, e aí a gente consegue. Eu escuto muita gente, viu, Gil, o cara falando assim, eu não quero saber desse mundo político, vocês que se explodam para lá. O problema é que não há salvação fora da política. Ela sempre vai colocando um teto cada vez mais baixo para você atuar. Hoje, no Brasil, a gente trabalha meio ano para sustentar uma máquina ineficaz. Exatamente. E Estado nunca quebra. Estado sempre tem de quem tirar. Né? Então, se a gente não começa a bater no Estado, a diminuir, a enxugar a máquina, vira esse pandemônio, esse leviatã que virou. Não tem como a gente descolar disso, né? Não tem como a gente fugir disso, e mais ainda, a hora que as pessoas descobrirem o poder que nós temos, né? De pressão e de promover mudanças, aí ninguém segura. Já que a gente está entrando, já está botando fogo no parquinho, entrando no mundo político. Eu falo essas coisas, eu nem sei como é que o público seu vai reagir. Espero que reage bem, porque, exato, não tem como eu falei, não tem como fugir, e o mercado financeiro está muito ligado com a política, não existe como descolar, né, claro. E até quero lembrar, Denis está em Brasília, eu estou em Boston, então conexão hoje Brasil-Boston, e ele está onde tudo acontece, né, Denis? A gente trazendo um pouco desse cenário político aqui para o nosso programa, que impacta completamente no mercado financeiro, né? Não dá para separar. Olha, mercado financeiro é confiança. Mercado financeiro é confiança. Você precisa ter regras mais ou menos bem estabelecidas. Exato. Eu escuto frequentemente de empresários, até grandes empresários, né, falando sobre o Brasil, dizendo, olha, vocês têm é sempre assim, né? O ruim é quando eles vêm falar com a gente num ar de piedade, dizendo, olha, vocês têm um enorme potencial, e temos mesmo. Vocês têm pessoas que trabalham muito e trabalham mesmo, né? São pessoas que, quando pegam para fazer, que se dedicam, é um motivo de orgulho extraordinário. Mas, por outro lado, a gente não se sente confortável em fazer as coisas. E com toda a razão. Esse voluntarismo legislativo que existe no Brasil torna a existência quando não impossível, algo completamente surreal. Se você olha a quantidade de leis que são produzidas, especialmente no universo tributário brasileiro, por conta dessas microatuações de grupos que vão conseguindo
resultados para os grupos, e isso, obviamente, não se expande numa espécie de legislação universal que se aplique a todos, quem está de fora e quer investir fica muito receoso, fica muito ressabiado, do tipo, olha, tudo bem, eu vou investir milhões, bilhões num país que, de repente, sei lá, daqui a uma semana o cara me inventa uma nova lei que inviabiliza o meu negócio, então eu tenho que desfazer tudo. Os caras estão olhando isso a todo momento. Eu fico muito impressionado ainda, como no Brasil, estamos olhando para agentes políticos que se elegem e se reelegem com a promessa de fazer mais e mais leis. Uhum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e digo isso assim, de espírito desarmado. Um bom político no Brasil, você pode dizer, é aquele político que procura retirar o Estado da vida das pessoas. A própria Ayn Rand diz, não tem nada melhor que o Estado possa fazer pela prosperidade de um país do que sair da frente dos indivíduos. Então, esses caras que estão... Nossa, esses 4 anos eu passei de 50 projetos, aprovei não sei quantos requerimentos. Cara, você é um pequeno Hitler, né? Você quer mandar na vida de todo mundo nas coisas mais... Sim. Tem que evitar coisas como Hitler e nazismo, ultimamente tá esquisito o negócio. Melhor. Mas são mentes totalitárias que estão a todo momento atuando para regular aspectos da nossa existência. Tirar. Quantas leis você ajudou a revogar? Talvez seja a melhor pergunta para se fazer a um candidato à vida política. Enxugar, né? Enxugar, simplificar, enxugar a máquina, simplificar o processo, simplificar o sistema, limpar, né? Porque também existem tantos entraves, tanta burocracia, tantos obstáculos que... E a cada dia mais. A cada dia mais, está difícil de ser cidadão normal, civil, está difícil de ser empresário, está difícil de promover aí o desenvolvimento econômico do país, difícil trazer empresas para cá, difícil manter empresas assim no mercado financeiro, então mas realmente nós temos excelentes exemplos, né, Giovana, de que isso a gente conseguiria resolver com uma consciência mínima, uma consciência com uma apreensão racional da realidade, conhecer um pouco mais sobre as ideias da liberdade, porque daí a gente não cai nessas armadilhas sentimentais, nessas armadilhas das ideias coletivistas, que nos levam para um estado muito inchado, para a aniquilação do indivíduo enquanto tal, para a percepção de que o indivíduo é uma escada para a realização de outras coisas. Então, eu não sou pessimista. Eu não sou pessimista com relação a isso. O livro mais vendido em economia hoje no Brasil são as 6 lições do Mises. Mises, que é o principal nome, ou um dos principais nomes da Escola Austríaca de Economia. Ayn Rand é best-seller no Brasil. Os livros da Rand caem nas livrarias, saem imediatamente. Então são notícias, as pessoas conhecem Hayek, as pessoas estão conhecendo cada vez mais Thomas Sowell, as redes sociais têm ajudado muito na difusão desses pensamentos. Esses autores começam a entrar dentro da universidade, que até então é um ambiente muito hostil a pensamento anticoletivista, né? Muito aparelhado em termos ideológicos. Então eu não sou pessimista, acho que nós temos condições de mudar esse quadro. Agora, os ataques, eles vão acontecendo com maior e maior frequência, mesmo porque os coletivistas começam a perceber uma voz adversária que nunca existiu. Eles falavam sozinhos. Lembra Roberto Campos? Roberto Campos, quando ali próximo da morte, ele lamentava a solidão de um político liberal no Brasil. Ele era o único. Ele era o único político defendendo teses liberais. Hoje já não é mais assim. Hoje nós já temos espaços, já temos um público maior, pessoas mais interessadas, mas os ataques vão acontecendo. Liberdade de expressão, liberdade de empreender, liberdade econômica, liberdade cultural. Os ataques são muito frequentes, e se nós não respondermos a isso com coragem, acima de tudo, e inteligência e articulação,
por muito pouco nos tornamos uma sociedade de servos, para usar o termo que o Hayek utiliza, uma sociedade de servos. Você tem um STF, que é o editor da sociedade, você tem uma classe política que manda em cada aspecto da nossa existência, você é caçado nas redes sociais se fala alguma coisa que toca alguma sensibilidade. Nós estamos criando uma sociedade basicamente impossível, né? Na qual não se pode dizer nada, não se pode fazer nada. E, para quem gosta de liberdade, é uma péssima notícia. Temos que partir para cima. Verdade. E tu que estás aí em Brasília, como é que você está vendo a preparação das pessoas por um ano tão importante aí com eleições? Como é que você está sentindo essa vibe aí, essa atmosfera? Olha, o Thomas Sowell, que eu citei há pouco, ele diz que os políticos eles têm fundamentalmente duas preocupações. A primeira é se eleger e a segunda é se reeleger. Qualquer terceira preocupação está muito distante das duas primeiras. E o que você vê na prática é muito isso. Claro que não colocando toda a classe política, porque você tem políticos que não são tomados pelo canto da sereia e que têm feito um bom trabalho. Mas é incrível como que há um avanço muito agressivo sobre o orçamento público, há um avanço muito agressivo na construção de pautas populistas. Isso eu falo por parte do governo, por parte da oposição, envolve Centrão, envolve toda essa turma, para garantir bons resultados eleitorais no fim desse ano. Então, é muito preocupante. Eu vejo um cenário, nesse sentido, bastante parecido com a eleição da última Dilma. Não sei se vocês vão se lembrar, que até um dia antes das eleições, assim, nós vivíamos um céu de brigadeiro, a economia ia maravilhosamente bem, garantida a eleição no dia seguinte, quando você abre a pasta, fala, meu Deus, né, para onde nós vamos? Mais uma década de atraso. Isso vai acontecer, de acordo com o diagnóstico que nós temos aqui, Fundão, o Auxílio Brasil e tantos outros auxílios que foram desenhados de maneira assim completamente irracional, pensando simplesmente em reeleição. E, bom, não existe almoço grátis, né? A conta vai chegar. Exatamente. E isso vai impactar a nossa economia com certeza. Eu queria trazer uma notícia melhor nesse sentido, mas não, é o que acontece. O que você tem, o próprio Paulo Guedes disse isso, né? Não estou inventando nada. Paulo Guedes, que um dia foi um liberal, disse que, né, houve um esvaziamento das pautas liberais e que não há muito o que fazer, né, não houve apoio político. E, de fato, as pautas liberais foram completamente abandonadas e o que você tem agora é uma mistura de irresponsabilidade fiscal e muito populismo com olhos estritamente eleitorais. Nada mais do que isso. E como você vê aí esse cenário se desenhando, influenciando o mercado financeiro? Como você falou ali, claro, a gente sabe que o cenário político de um país influencia totalmente nos mercados, né, na movimentação e na vida diária dos mercados financeiros. Sim. Principalmente não só o Brasil, aqui nos Estados Unidos também, mercado de olho nas taxas de juros. Saiu essa semana a nova taxa de juros, 7,5%, então está fora do que o Federal Reserve esperava, inclusive não só o Federal Reserve, que assumiu que achava que aquela inflação transitória já não era mais tão transitória assim, então teve que baixar a guarda e assumir, né, que foi pego de surpresa. O Banco Central Europeu também já sinalizou isso, e, enfim, todo mundo já se apertando com a política monetária, mexendo e tal. Como é que você vê aí o Brasil se desenhando o cenário para esse novo ano aí, para esse novo momento das eleições? Olha, para as eleições, você tem um mercado bastante volátil, porque você tem uma estrutura de polarização política que envolve duas figuras muito controversas. Bom, envolve mais do que duas figuras muito controversas, né? Mas ocupando hoje uma espécie de protagonismo político. De um lado, o Lula, com o histórico que tem, e com acenos muito perigosos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das liberdades, né, de controle de imprensa. Então, claro que a gente está falando de um cenário macro que atinge o universo financeiro de imediato,
Você tem, por outro lado, o Bolsonaro, que já perdeu todo aquele apelo junto aos amantes do livre mercado, àqueles que compreendem a importância de um Estado menos regulado, de um Estado mais leve, para que as pautas sejam tocadas. E você tem outras forças políticas tentando se ajustar, tentando mostrar força, mas que se tornam, nesse momento, uma incógnita, como o Sérgio Moro, por exemplo. Eu tenho visto a movimentação do Sérgio Moro, ele esteve aqui em Brasília há algum tempo, inclusive ocupando um espaço privilegiado dentro do Senado para falar sobre teto de gastos, ofereceram ali um espaço bastante forte do ponto de vista político para que ele se manifestasse, há muita articulação em torno do nome dele. Agora, qual que é o grande problema, né? É que você tem, então, pautas culturais, sociais, bastante distintas, mas do ponto de vista econômico, há muito intervencionismo apontando no horizonte. Nós esperávamos coisa diversa desse governo, nesse sentido. Né? Quando nós olhamos Paulo Guedes e olhamos a equipe que ele montou lá no começo, inclusive lotada de liberais que são amigos pessoais nossos, falando, agora vai, né? Então, a ideia do posto Ipiranga, eu não sei nada de economia, deixa ele fazer o que ele quer fazer. Até ali estava lindo. Quando ele resolveu entender de economia e percebeu a influência da economia na popularidade política, aí a coisa realmente desencaixou. Então, eu acho que para o mundo econômico-financeiro, o diagnóstico ou o prognóstico não é exatamente dos melhores, de muita volatilidade, de muita intranquilidade, até entender o que vai acontecer. Analistas políticos, quando olham para esse Lula que lidera as pesquisas, não entendem exatamente o que vem. Que Lula que vem? É um Lula, não é? Uma postura mais agressiva, é um profundo conhecedor da máquina, já numa idade que não ajuda muito também. Será que vem com tudo? Será que vem como um kamikaze para implantar pautas populistas também? Há muita incerteza que, obviamente, há de refletir no mercado financeiro. Eu tenho, Denis, umas informações aqui, uns dados interessantes de uma pesquisa que foi feita com vários especialistas do mercado financeiro que acreditam que as ações de commodities e os bancos devem voltar a ganhar força aí, né, com as eleições de 2022. Então, historicamente, existe essa tendência nos anos das últimas 5 eleições presidenciais no Brasil. As 10 ações mais negociadas aí no Brasil, no Bovespa, se concentraram majoritariamente em empresas dos setores de commodities e financeiros. Esse é um levantamento bem interessante, inclusive foi pela Invest News aqui. Só que a gente está num cenário muito incerto, né? Apesar de 2022 vai ser vai ser uma eleição muito atípica, com impactos da pandemia, entre outras coisas aí, a gente percebeu, porque são vários fatores, a pandemia, aumento de ataques cibernéticos focados em petróleo, por exemplo, em plataformas, em terminais de petróleo. A gente teve semana passada na Europa, enfim, ataque hacker na Bélgica, Holanda e Alemanha, se eu não estou enganada. Então, assim, essas eleições de 2022 realmente vão ser atípicas para o mercado financeiro. Uma forte tensão militar, não é? Exato. Parte da Europa, Estados Unidos, a gente está falando de fornecimento de gás, que é muito importante para a manutenção da economia, das grandes economias europeias, da economia americana. Então, tudo isso há de ser levado em consideração nesse ano que nos espera. O comportamento da China, né, de monopolizar aí a fabricação de chips, que já fez os países, tanto da América quanto da Europa, principalmente, a se mobilizarem para criar fábricas para produzir o chip e não depender da fabricação, né? Porque o que acontece é a gente manda tecnologia, desenvolve tecnologia e manda para a China para fabricar lá. Então, realmente, eu acho que os países estão se movimentando para se proteger, se fortalecer um pouco mais, né? Não por outro motivo, talvez a gente possa especular o fato de que commodities sejam menos prejudicadas nesse sentido, quer dizer, você aposta naquilo que está na ponta da cadeia de produção e talvez isso explique esses aumentos, especialmente em anos de eleição.
Mas, como você está dizendo, é um momento de muita incerteza, então é o caso de segurar um pouco as expectativas e ver o que vai acontecer. Agora, claro, há uma retomada natural aí, que também não pode ser desconsiderado em função de 2 anos terríveis, né, de economia parada, Exatamente. de um mercado completamente parado, que agora começa a se reaquecer naturalmente. Então, as demandas aumentam, há uma pressão sobre o mercado como um todo, e precisamos ver como é que isso vai reagir. Até onde vai essa Ômicron, se a coisa vai, né, se a gente vai continuar submetido aí do ponto de vista da estrutura social, se a gente vai a gente vai conseguir se adaptar, né, para conviver com isso como uma doença, não banalizando, faz parte, precisamos saber tratar, né, enfim. Exatamente. Mas o que é verdade, o que é fato, é que existe uma imprevisibilidade política, fiscal muito grandes, né, que é o problema que a gente estava falando, né? Exatamente. Porque quando você tem uma máquina muito inchada, quando você tem uma estrutura estatal que ocupa espaço demasiado na vida das empresas, na vida dos investidores, qualquer movimento que se faça ali tem forte impacto no universo financeiro. Claro, isso acontece em todas as partes do mundo, mas com menor ênfase nos países que dependem menos dessa estrutura estatal, de certas decisões políticas que deveriam caber aos empresários, às pessoas que teriam lá na ponta, né, a liberdade para investir e para tocar os seus negócios como acham que devem tocar. Mas é incrível, é uma rede burocrática realmente sufocante aí que atrapalha muito também. Mas não existe como descolar, né, dessa influência política, porque determina uma política monetária que vai ditar as regras, as tendências do mercado, como eu falei, taxas de juros, índices de inflação, e que afetam diretamente o mercado financeiro e a saúde, a vida e a saúde mental de investidores, inclusive, né, que ficam assim à mercê de uma montanha russa. E mais ainda nesse próximo ano que vem, com esse cenário de eleições, né? Aqui nos Estados Unidos também uma movimentação já se inicia, aí no Brasil imagino que sim também. Então, enfim. Outro dia, eu fiz uma live, um bate-papo com um amigo investidor, a gente falava sobre investimento em bolsa, trader, né? Batendo um papo sobre isso. Eu falei, esse é um ano, para quem gosta de mercado financeiro, esse é um ano para ser estoico. No sentido de simplesmente você segurar as paixões, fazer análises muito racionais e, especialmente, procurar não se deixar levar por aquilo sobre o que você não tem controle. Então, assim, olha, eu não tenho controle sobre isso, eu não vou sofrer com isso. Eu vou sofrer com aquilo que está no meu universo de possibilidades de ação. Então, quando estiver diante do computador com aqueles gráficos todos subindo e descendo como num balé... Haja coração. Haja coração, haja espírito estoico. Tem uma frase estoica que um amigo sempre repete, eu insisto em dizer, que é: o barco afunda não é pelo mar bravio, mas é pelo buraco no casco. Então, é procurar proteger o barco, deixa o mar bravio, deixa a tempestade, porque tempestades devem acontecer nesse período, devido a essas incertezas, né? Há uma insegurança, um incômodo muito grande no modo de agir nesse sentido, mas é desapaixonar e fazer só o que é possível dentro das margens de controle. Para quem gosta de arriscar, vai ser prato cheio, hein? Você pode sair bem rico disso ou também bem pobre. Vai ser um turbilhão de emoções, vai ser um turbilhão de emoções. O que eu acho para amenizar esses impactos emocionais aí tão grandes dessa montanha-russa que está se encaminhando esse próximo período, né, esse próximo ano para o mundo de investimentos, mercado financeiro, é se proteger, né? Sim. Claro, como você falou, tem gente que adora fortes emoções, mas é ter conhecimento, é planejar, enfim, Sabe o que é interessante? Não apostar tudo num risco só. Dentro da escola austríaca, nós chamamos de economia, nós chamamos de teoria austríaca dos ciclos econômicos, inclusive por meio da aplicação do método, já se conseguia prever, foi a única escola de economia que conseguiu prever
o rombo de 2008, né? Prever tanto quanto é possível prever elementos relativos à economia, mas é importante ver certos movimentos, né, que apontam para um certo caminho, mas entender, e quem diz isso muito bem é o próprio Mises, autor da praxeologia, da teoria que envolve a ação humana no mundo da economia, no mundo das finanças, que olha, você aponta para possibilidades, você aponta para desenhos que indicam um certo caminho, mas a incerteza faz parte desse jogo, até em momentos, vamos dizer, menos turbulentos. É procurar não entrar numa neurose de tentativa de previsibilidade que escapa à condição humana, exatamente para não adoecer em termos emocionais, né? Então, ter muito pé no chão, muito cuidado, para não se envolver com decisões apaixonadas, decisões mal analisadas, e que bom que hoje a gente tem internet, cursos, bate-papos, coisas que instruem, né, o investidor. BMC News, a BMC, né, esse canal que traz tanta informação, são 12 horas de programação agora indo para cabo, então assim, é importante, claro, vou vender o peixe aqui, mas claro, a informação é a base de tudo, e ainda complemento, né, esse próximo período de eleições, próximo ano vai ser um ano estranho, um ano esquisito de redobrar os cuidados, inclusive porque o que acaba afetando o mercado financeiro? São essas incertezas provocadas pelas promessas dos candidatos. Olha só que loucura a gente pensar, a gente chegar a essa conclusão de que a promessa de um candidato pode afetar o mercado financeiro. Então, não deveria ser assim, né? Claro, eu não sei como é que é uma nos especialista. Estados Unidos, mas olha, eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, uma querida amiga que mora lá entrou em contato comigo, Denis, eu fiz uma pesquisa informal aqui, é o meu data informações informais. Ela falou que andou assim pela rua perguntando assim, o que você acha do primeiro-ministro tal, do fato de vermos uma monarquia parlamentarista e não sei o quê. Ela disse que de 10 respostas, 10 eram I don't care. Não quero nem saber. I don't care. Ou seja, você tem uma dimensão da vida, você tem uma dimensão da existência que não é diretamente ou indiretamente impactada por decisões que burocratas engravatados estão tomando em alguma região do país. Outras, naturalmente, sim, mas esse I don't care diz muito sobre os caminhos que nós devemos tomar. Nós somos um estado muito grande, então a gente fica olhando para que um sujeito vai tuitar, um sujeito que num determinado momento não deveria ter essa importância toda nesse jogo da nossa existência. Não quero citar nomes, eu vou te fazer vou te interromper aqui, eu não vou citar nomes. Esse negócio de tuitar e abalar todo um cenário de um mercado financeiro mundial, não vou citar nomes, eu vou dar só as iniciais, começa com Elon e termina com Musk. Sim. Mas brincadeiras à parte, eu acho que um dia vamos comprar criptomoedas, no outro dia nem pensar, vende tudo. Exato, num dia a gente aceita, você pode usar cripto para comprar nossos veículos, enfim. É uma brincadeira irresponsável, eu acho. Mas eu acho que tem que chegar no momento. O que está acontecendo hoje? Todo um sistema financeiro, um sistema de vida, né? Fica aguardando a decisão e a movimentação pontual de um grupo, de uma situação política, né, de um evento político, que é a eleição, por exemplo, não só as eleições, mas eu estou usando isso de exemplo, para que esse aqui reaja, para que o mundo reaja. Eu acho que a gente tinha que inverter esses papéis. Não, olha, a gente quer as decisões voltadas para esse lado, para esse caminho, a gente quer... porque o mercado, vou resumir, o mercado financeiro fica refém de uma política monetária que decide se segura ou não a inflação, se aumenta a taxa de juros ou não, se infla ou enxuga o sistema, né? Mas esse casuísmo, ele ocupa não só
a dimensão econômica, mas ele se espalha por todo o universo decisório que envolve a existência do brasileiro. Isso tem impactos na educação, na economia, em diversas outras áreas. Todos os setores. É aquela coisa, quando a gente fala em política monetária, ou a gente fala em sistema educacional, a gente não tem isso. Não tem isso. Não tem algo do tipo, olha, fora desse trilho, não. Tá? Nós sabemos que há um universo de... respeitam-se os contratos. O respeito a contratos é uma coisa bastante recente no Brasil e ainda assim a gente está claudicando, né? Mas uma certa mentalidade de fundo que traga uma certa segurança. Nós não temos isso. Lá no começo da nossa fala eu disse, eu não sei se eu terminei o raciocínio, quando eu disse que o Estado brasileiro é muito pior do que a máfia, porque a máfia ainda conta com uma certa regra moral que conduz o comportamento dos mafiosos. Então, se o tio tem que punir o sobrinho, porque o sobrinho fez o que aos olhos da máfia é uma coisa negativa, ele vai punir, não importa se é da família e tudo. Existe uma regra que é previsível. Não faça isso, senão você vai receber a punição fulana de tal. O Estado brasileiro, ele não funciona sob... Eu digo, eu estou aqui, tá? Eu estou dentro da máquina. Ele não funciona sob nenhum aspecto de previsibilidade. Aqui a coisa vai para o voto, uma decisão que vai impactar a vida dos investidores, dos empresários, seja de quem for. Vai para o voto, você não sabe para onde a coisa está indo. Aquilo você vê, e não são decisões técnicas. Veja lá, por exemplo, o caso do Eletrobras. Que os caras estavam assim, privatização, não é privatização. Gente do céu, aqui, eles foram colocando tanto penduricalho dentro do projeto que no final você já não sabia mais o que estava votando. E isso, obviamente, tem impactos terríveis numa cadeia produtiva, porque a gente está falando de energia. A gente está falando de energia que todos precisam. Então, há muito amadorismo, há muito jogo político. Gambiarra. Gambiarra. Manhã, tarde e noite. Aqui, Giovana, deixa eu te falar assim de bastidor. O que se espera de um legislativo? Bom, olha, essa semana a gente vai votar tal, 10 itens, tá? Porque, olha, quando os caras não querem trabalhar, aplaudam, viu? Esse negócio de político tem que trabalhar muito, esqueçam. Quando eles estão de férias, é a melhor coisa do mundo. Não deveria ser, né? Quando eles falam assim, vamos trabalhar hoje até 3 da manhã, não pode vir coisa boa. Não pode vir coisa boa. Não estão acostumados. Exato. Então você tem lá 40 itens numa semana que o cara pensa do jeito que ele quer, a mesa pensa do jeito que quer e frequentemente enfia coisas ali que não estavam sequer previstas no horizonte da votação e que as lideranças dos partidos têm que sair loucas. Aqui é muito engraçado. Vez ou outra, para quem gosta de se torturar, assistir TV Câmara, essas coisas, de vez em quando vaza no microfone, um deputado, um senador entra e fala assim, o que está votando aí? O que é isso aí? Que negócio é esse daí? Não, é só a privatização, aspas, da Eletrobras. Ok. Então, assim, mas sem generalizar, tem gente boa, mas, nossa, tem uma classe aí dura, aí para lidar. Esse é um tema que, olha, rende muitas canecas de chá, né, Denis? Menos Marx, mais Mises. Muito bem, good job. E nosso papo está super bacana, com certeza, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas com certeza quero te receber mais vezes. Foi um prazer, tá? Quero até agradecer ao Nelson Costa, que nos apresentou, né? Um beijão, Nelson, que é outro fera do mercado financeiro, fera em filosofia. Sou beijo super grande fã. para ele, um convite muito carinhoso. Espero ter pelo menos promovido alguma reflexão interessante aí sobre o que nos espera e sobre o que nós temos. Muito. Eu conversei com o Denis Xavier, que é professor, doutor em filosofia, escritor, é um cara super boa praça e Obrigado, tem muito conhecimento aí para compartilhar com a gente. Denis, queria que tu deixasse as tuas considerações finais, a tua mensagem para o nosso telespectador, por favor.
Olha, eu falei meio que brincando aí sobre estoicismo. Eu disse para você, quando a gente estava em off, que quando eu vai terminando assim, eu começo a mudar meu tom de voz, o meu cachorrinho, Thales de Mileto, ele aparece. Thales de Mileto, não poderia ter Oi, outro nome, né? Thales. Ele aparece porque agora ele sabe que vai voltar a ter minha atenção. Então ele veio falar um oi para vocês também. Oi, Olha, eu Thales. Sempre comentei, bom. eu sou, Participação especial. eu sou bicheiro, cachorreiro, gateiro, eu adoro. Eu sou gateira, eu tenho 2 gatos. Mas, Gi, eu comentei aí sobre a questão do estoicismo, sobre, né, a gente falou muito sobre a questão da informação, do conhecimento. Eu faço essa sincera sugestão a quem nos escuta, e depois pode me procurar lá nas redes sociais e dizer se eu tinha ou não tinha razão. Mas olha, autores estoicos nesse momento, muito interessante, é uma leitura muito interessante. Ayn Rand, quem não conhece essa literatura, busque lá a Revolta de Atlas, A Nascente, O Cântico, se vocês quiserem, os meus livros que tratam dela também. Importante, então, assim, claro. olha, é um conhecimento extraordinário sobre o funcionamento da psique humana, sobre o funcionamento das relações entre os homens e a necessidade de afastarmos as estruturas governamentais e estatais da nossa vida, tanto quanto possível, por conta dos efeitos deletérios que isso tem no nosso dia a dia. Então eu faço votos assim, de muito sucesso para todo mundo que está escutando, a muito vocês, bem colocado. Pelo canal que vocês têm. Obrigado pelo convite. Obrigada, Denis. Obrigada, Thales, pela sua participação. Isso porque foi só ele, os outros 3 ainda não apareceram. Aqui tem gato, Ele representou bem, Ele representou bem, o porta-voz. É isso aí. Denis, mais uma vez, obrigado. Um abraço bem apertado. E até a próxima. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. A gente teve um bate-papo super bacana nessa edição do BMC Connection. Acompanhe a gente toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, horário aí do Brasil. E a gente sempre traz um tema polêmico, um tema que está aí em alta, que impacta o dia a dia do mercado financeiro, o dia a dia do investidor e a sua vida no geral. A gente falou sobre o mercado financeiro, sobre esse novo cenário político que se desenha com as eleições, né, e de que forma isso influencia nos mercados financeiros, o que o mercado está esperando com isso. Foi um papo super agradável. Bom, eu espero você na próxima edição. Eu sou Giovanna Locatelli, correspondente internacional da BMC News aqui nos Estados Unidos, respondo pela Ásia e Europa também, por enquanto, até a gente ter nossos correspondentes internacionais por lá também. Novidades também, BMC está entrando no cabo esse ano e fique com a gente. Informação que gera valor, informação é a base de tudo, base para você investir bem, continuando no mercado ou entrando para o mercado, ok? Então é isso, eu espero você na próxima edição do BMC Connection. Até lá!